Com o coronavírus avançando, o cenário econômico muda a cada semana. Hoje, o Cafeína vai mostrar algumas projeções sobre a propagação do vírus e o que os especialistas dizem sobre a velocidade de contaminação na economia. Também vamos explicar por que o Brasil e a Bolsa são tão sensíveis ao cenário externo, principalmente quando o assunto tem a ver com os Estados Unidos e a China. E se você tem viagem marcada, presta atenção porque vamos mostrar o que fazer e seus direitos caso o Covid-19 atrapalhe seus planos. E bora se inscrever no nosso canal e acessar o site rumo aos 50 mil inscritos, Samidana. Vai chegar. Ai, Até o dia 31 vai chegar. Por quê? Você vai me dar algum presente nesse dia? Talvez a gente providencie a fantasia pra você. Mas o pessoal tá pedindo... dar de lembrança, tá? Eu vou comprar que nem você pôs a minha máscara. Na promoção da 25. O pessoal é contra a Peppa Pig. Por quê? Não sei. Falaram eu acho que ela é diz machista. Que ela é do mal, né, a Peppa Pig. Eu não sei, eu não vejo. Sei. Você que é mais nova que eu, você via Peppa Pig? Não é da minha época, né? Não Sam? é? Não. O que é da sua Minhas época? irmãzinhas. Era Power Rangers, né? Você via Power Rangers? Dragon Ball Z. Eu não via nada disso. Essas Mas vamos coisas. lá. Vamos lá. Roda a vinheta e a Cafeína tá no ar. Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos ao Cafeína. As notícias e projeções mudam na mesma velocidade do avanço do coronavírus. Por isso, semanalmente, o Cafeína mostra aqui um panorama atualizado sobre o que esperar da economia. Então bora pro nosso telão, Samidana. Sam, então aqui, a gente tem algumas fontes, mas a previsão do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, coordenado pelo Davi Wip, que é uma autoridade no assunto, prevê que a gente pode ter 460 mil infectados no estado de São Paulo nos próximos meses, ou 1 a 10% da população do estado. Que é muito mais, né? Qual a população do estado de São 46 milhões. 46. Então, Aqui ele tá fazendo a projeção exato. de 1% só. Exatamente. Então, mas pode chegar... Porque assim, as projeções, é bom a gente até falar sobre isso. As projeções, elas variam muito. Então, o pessoal tenta... Os especialistas, eles tentam pegar o que aconteceu nos outros países, nos outros exemplos, mas eles dizem, eles fazem várias ressalvas dizendo que a gente não consegue saber de acordo com o nosso ambiente, com... Até o comportamento, né? Exato. A preocupação. O que se sabe é que quando as pessoas evitam a aglomeração, o vírus, ele se espalha mais lentamente. Não é que não se espalha, vai mais lentamente a contaminação, e aí falam que isso é bom, porque aí você consegue que a rede hospitalar abarque aí as pessoas que não são todos que precisam estar lá. Mas continue que eu estou gostando desses Exatamente. números. Depende muito da eficiência também dos países aí para conter a propagação. China e Coreia do Sul, por exemplo, são vistos como países que conseguiram conter muito rápido porque eles isolaram justamente os pacientes infectados. Bom, letalidade média, segundo a OMS, é de 3,4%. E a letalidade para os idosos é muito maior. Esses dados de letalidade para idosos são dados do governo chinês e o que eles mostram, entre 60 e 69 anos, o índice de mortalidade é de 3,6%, de 70 a 79 anos sobe para 8% e entre as pessoas com mais de 80 anos, a letalidade chega a quase 15%. E daí tem outras projeções aí, por exemplo, o Instituto Pense, que é do Hospital Infantil Sabará, prevê 30 mil casos em 10 dias. Eles tinham falado que quando a gente chegasse em mais de 50 casos no Brasil, daí a gente poderia em 15 dias ter 30 mil casos. Então eu tirei aí os dias que já se passaram desde que a gente registrou 50 casos. Então seriam 30 mil casos mais ou menos em 10 dias. E aí também algumas expectativas dizendo que o pico da doença poderia ser em 3 ou 4 meses aqui, mas várias expectativas dizendo que o nosso segundo semestre deve ser já um semestre melhor. Seguinte, eu tenho falado com alguns médicos, com alguns especialistas, a história é simples. O vírus é muito contagioso, mas para pessoas com menos de 60 anos, a chance de ter problemas maiores é baixíssimo. Não estou falando de letalidade, não. Estou falando de ter que ir para o hospital. Então, para a maioria das pessoas, ou não vai sentir nada se pegar o vírus, ou vai pegar o vírus e sentir como se fosse um resfriado. Para algumas pessoas vai dar tosse. A instrução dos especialistas, o Dr. Zeballos esteve na Jovem Pan, o próprio Davi Wip, fique em casa. Está resfriado, fique em casa. Só vá para o hospital se tiver problemas respiratórios. Por quê? Porque se você for para o hospital por um resfriado, primeiro que o teste vai falar tá ou não tá, mas não muda o tratamento. Então, quer dizer,
Você trata que nem resfriado. Só vai ter que ir para uma unidade intensiva se tiver com problemas respiratórios. Dito isso, tem 2 agravantes. Homem tem mais chance de ter problemas do que mulher, e também pessoas que têm doenças como diabetes, doenças respiratórias, por aí vai. Então, a gente tem que tentar manter a economia, tentar manter a saúde e não criar pânico. Agora, pessoas com mais de 60 anos devem evitar contato, devem ficar mais em casa se possível. Tava outro dia no metrô, pouca gente está muito preocupada. Tá uma aglomeração, então é um lugar de alta contaminação possível. Vamos aguardar aí. Então, e só mais para finalizar esse raciocínio aí, sobre as projeções, o que acontece é que muitas empresas também, é um adendo, muitas empresas já estão dispensando seus funcionários, pedindo para os funcionários trabalharem de casa. Isso tem impacto na nossa economia, é o que a gente vai mostrar aqui nesse segundo quadro. Sami, queria acreditar quem me ajudou a fazer essa apuração. Que é importante. A Caterine Rivas, nossa repórter do investnews.com.br, nosso site, que tá... Tá o quê? Maravilhoso, como diz nosso amigo Emílio. Então vamos lá. Aqui o que são várias fontes, né? Então o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados, Roberto Dumas, que é economista do INSPER, a Caterine falou com os dois, e eu conversei com o Fábio Silveira, que é economista da Macrosector Consultores. O que eles trazem? Então, eles esperam, tanto o Sérgio Vale quanto o Roberto Dumas, uma recessão global no primeiro semestre, ou seja, 2 trimestres seguidos de queda no PIB global. Para o PIB brasileiro, eles fazem uma estimativa aí de uma economia crescendo entre 1,1% a 1,8%, inclusive o Roberto Dumas, ele falou que esse 1,1%, todos os três falaram que as expectativas devem ser revisadas para baixo, mas o Roberto Dumas aí prevendo que a gente possa crescer até menos do que no ano passado, em 2019. O Paulo Guedes chegou a dar uma declaração na semana que passou, dizendo que, a depender do coronavírus, a economia brasileira podia, num cenário bastante pessimista, crescer 1%. Mas claro que ele está contando aí com as reformas, que eu acho que também vai ser pauta da Priscila daqui a pouco. Exatamente. Aí o que o Sérgio Vale falou também, que o nosso primeiro trimestre muito afetado pela redução da demanda chinesa, que é o nosso principal parceiro comercial, a gente já vai falar sobre isso, e o segundo trimestre mais afetado pela redução da demanda dos Estados Unidos. Então, primeiro trimestre pior por causa da China, segundo trimestre pior por causa do contágio lá nos Estados Unidos. O que eles analisam também? O Sérgio Vale falou, as lideranças globais agora são menos unidas do que eram na crise de 2008 para conseguir achar uma solução conjunta. E a gente tem ainda, no cenário nacional, um desalinhamento entre executivo e congresso. Isso quem falou foi o Roberto Dumas. E ele acha, inclusive vários economistas estão falando, né, Sami, que com as eleições, as pautas devem caminhar no Congresso só até agosto. Isso é um problema, né? Porque ainda o governo muitos atritos, ainda não entregaram a proposta da reforma tributária, nem da administrativa, e a gente tem poucas semanas. A gente está entrando aí na contagem regressiva para 13 semanas até ficar impossível a votação. Continuando, daí as cadeias de suprimentos travadas, o supply chain, então com grandes economias aí contaminadas pelo coronavírus e com a redução nas exportações, com o transporte de produtos, a gente tem um problema aí na cadeia de suprimentos. E um problema específico e grande aqui do Brasil é que a gente tem uma dependência grande das commodities, que é a pauta do nosso próximo quadro, que a gente vai mostrar. Explica o que é commodities, Priscila, enquanto isso. As commodities são matérias-primas e normalmente elas têm cotações aí no mercado internacional, né? Então, quando elas variam ali no mercado internacional, a gente tem impacto também no preço aqui. Produtos básicos, de certa forma, então, soja, minério de ferro, algodão, até ouro, uma commodity, produtos que não tem diferenciação de um lugar a ou B, você tem algumas características básicas que mantém. E por que a gente está falando disso, né, Por quê? Sami? China e Estados Unidos, o tempo inteiro estão no nosso noticiário. Toda vez que acontece alguma coisinha lá com China, com os Estados Unidos, a gente fala que tem um impacto aqui, tem um impacto grande na Bolsa. E esse quadro explica o impacto de China e Estados Unidos na nossa economia. A gente tem aqui, então, as exportações para os Estados Unidos e China desde 2016 até 2019. E o que a gente vê aqui é que em 2016, 19% do que a gente exportava ia para a China,
13% para os Estados Unidos. A China continuou sendo o nosso principal destino de exportação, chegou em 2019 a ser 28%, representar 28% das nossas exportações, e os Estados Unidos 13%. Então em 2016, 19% mais 13%, a gente tinha 32% das nossas exportações para a China e Estados Unidos. Sim. Isso aumentou agora, 41% de tudo que a gente exporta vai para esses dois países. O que o Fábio Silveira explicou, e depois eu quero também a tua opinião, Sami. Ele falou o seguinte, que hoje, daí 90% das exportações para a China, por exemplo, são soja, carne, minério de ferro e petróleo, ou seja, são commodities. Aí o que a gente tem no nosso PIB, 5% mais ou menos, agropecuária, indústria 21%, serviços 73%. Mas ele falou que a cadeia do agronegócio, ela não é só esses 50%, não representa só esses 5% do nosso PIB, porque a gente tem também serviços ligados ao agronegócio, a gente tem, por exemplo, advogados que trabalham aí com o setor, transportes, e aí o que ele falou é que, indiretamente, o que a gente tem, commodities entram também na indústria, no PIB da indústria, então o que a gente tem é que, indiretamente ou diretamente, as oscilações aí nos preços das commodities, as commodities, elas têm um impacto no nosso PIB de cerca de 50%, 50% e podem chegar até 60%. Sami, o que eu queria que você explicasse, a gente fala muito então sobre commodities, mercado internacional, a nossa economia é muito dependente de commodities, né? O Brasil tem uma vocação, né, as pessoas acham que no agronegócio não tem tecnologia, mas tem. Então o Brasil exporta não apenas as commodities, a soja, como ele tem muita tecnologia na soja, tem vantagens competitivas, tem países que a gente exporta tecnologia de como produzir soja, caso de alguns países da Europa, caso da África. Então, o Brasil é bom nisso, historicamente é bom. Então, isso faz com que tenha não só consiga exportar bastante, como também seja protagonista aí no mercado mundial de alguns commodities, como o café, por exemplo. Agora, é difícil essa conta, né, do agronegócio, porque você tem os 5% que você falou, mas você tem toda a cadeia. Então, é muito forte em produção de soja aquela região. Aí vai vir uma escola, você tem o advogado que é em torno daqueles produtores. Também eu acho que o serviço existe por conta disso, mas de certa forma é importante o setor. Aliás, os três são, né? Não dá para falar que serviço não é commodity, o agronegócio não é indústria. Mas eu diria que o commodity é muito sujeito a preços internacionais, né? Ainda que o país seja grande, ele não é o suficiente para afetar os preços. E aí você tem preços internacionais caindo por conta da China, principalmente no primeiro tri, agora talvez por conta dos Estados Unidos, então vai ser um primeiro semestre complicado para o mundo. E você tem também o dólar subindo, que tem efeito oposto. Então, tá bom, preços caem internacionalmente em dólar, mas o dólar vale mais aqui. Então o Brasil ganha uma o real fica desvalorizado. Né? O real desvalorizado, ele ganha uma vantagem competitiva, aí eu estou falando, obviamente, para os exportadores. Uhum. E isso explica, né, Sami, por que a questão da economia globalizada, por que a gente fala tanto de um assunto que antes, pelo menos, estava só lá fora, agora também chegou aqui, que é a propagação do coronavírus, mas isso atualiza as projeções para a nossa economia. Você acha que essa recessão global, que os economistas, esses que a gente conversou, estão prevendo para o primeiro semestre, você acha que a gente pode ter também aqui no PIB brasileiro? Eu não acho que a gente é tão dependente do exterior. A gente mas assim, quando a gente vê esses setores, por exemplo, serviço, 70% do PIB não é. Tem uma parte indireta. Acho que não, a gente pode ficar perto do zero, mas eu acredito que não vai ficar no negativo. E claro que a gente tem uma questão também para o PIB brasileiro das reformas serem encaminhadas, discutidas e tomara que aprovadas, porque o Brasil não conseguiu ainda lidar com esses problemas. A gente conseguiu uma boa reforma, que foi a da Previdência, ainda que desidratada, mas tem várias outras necessárias para o Brasil crescer. Aí eu estou falando na média de outros países emergentes, que nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, a gente cresce menos que a média dos países em desenvolvimento. Muito bem, Samidana. Eu vou pedir para o João colocar nossa telinha do Cafeína aqui. Por quê? Só mudando um pouquinho de assunto, para a gente finalizar essa primeira parte do Cafeína, o que eu queria saber? Diante dessas novas atualizações aí do nosso cenário econômico, queria que você desse dois pitacos aí
Renda fixa e renda variável, o que a gente tem aí de projeção? Olha, a renda variável a gente mostrou na semana passada Que é a no bolsa, Cafeína, né, basicamente, que é a dentro da renda bolsa. variável. Bolsa é o principal produto, mas tem outras coisas que são renda variável. Nervosismo batendo recordes. Né? Na quinta-feira passada, o VIX, que é um índice do medo que a gente chamou aqui, explicou, dá uma olhada no Cafeína da quinta-feira ou da sexta? Sexta-feira. Da sexta-feira, que vai estar lá. Então, quer dizer que ninguém sabe para onde vai. Então, bolsa, muita volatilidade, né? Sempre tem risco, mas agora são momentos de riscos maiores. Então, veja sua exposição a risco, veja o seu perfil. E a renda fixa tem dois movimentos, né? O primeiro fica, né, relativamente mais interessante, porque você tem um risco muito grande na renda variável, mas você tem também uma possível alta de juros no Brasil. Então, as curvas de juros, que já prevêem os movimentos futuros da Selic, já estão incluindo que não teremos alteração nesta quarta-feira, que tem reunião do cupom, mas começaremos um ciclo de alta que não estava previsto. Que não estava previsto. E vai começar em maio, no início de maio, que é a outra reunião do cupom, e vai até 2021. Então, estão prevendo aí uma taxa de Selic para o final de 2021 de 8,25%, ou seja, um aumento de 4 pontos percentuais. Então, eu acho que essas duas coisas. Na dúvida, tá com muito medo, acha que o risco não é para você, tem que ir na renda fixa pós-fixada, que são aquelas ora ligadas ao CDI, ora ligadas à Selic. Muito bem, Muito bem. Samidana, adorei. Agora, você que é uma mulher muito viajada, que conhece o mundo inteiro, que faz viagens de luxo, seja em navios, hotéis com 6 estrelas, que o Instagram da Priscila, não sei se está aberto, mas é uma vida de luxo. Ela está preocupada. Por quê? Porque a pessoa está marcando viagem e aí vem o Covid. Então, aqui é uma comemoração ao Dia do Consumidor. Então, a nossa pauta que foi domingo, né? Dia 15. Foi domingo, não tinha cafeína, a gente está fazendo hoje. Então, eu quero saber, Priscila, se a pessoa marcou uma viagem, ela falou, poxa, ali é foco do Covid. O que o Agora direito... tudo é foco também, né, Sam? Tudo é foco, o mundo virou foco. O que a gente pode fazer como consumidor? Quais são os nossos direitos de viajantes internacionais que somos? Na verdade, a Priscila eu não, mas que somos. Gente, mentira do passaporte da Priscila tá mais carimbado que a agenda de criança. Ixi, faz tempo que não recebe um carimbinho, coitadinho do meu passaporte. Mas vamos lá. A gente tem aqui, então, um quadro falando quais são as orientações do PROCON e do IDEC. A gente consultou o PROCON São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais afetado aí pelo coronavírus. Então, por enquanto, eles estão tomando a iniciativa aí das orientações para o consumidor. Bom, em primeiro lugar, o consumidor não é obrigado a expor sua saúde a riscos. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON e o IDEC, os dois falam sobre isso. Aí, quais são as opções diante disso? O consumidor, ele pode postergar a viagem, ele pode viajar a um outro destino que não esteja com casos de infecção do coronavírus, ou ele pode cancelar a viagem e pedir o reembolso. Isso é válido para os países que têm notificação de casos do coronavírus. A gente está botando aqui, Sam, é muito interessante essa página aqui, plataforma.saude.gov.br/novo coronavírus. Para quem estiver só escutando, plataforma.saude.gov.br/novo coronavírus. É um site do governo que tem uma lista dos casos notificados por países e também aqui dentro do Brasil. Eu vi essa lista, são mais ou menos 120 países. Então, se o país que você deseja ir estiver lá nessa lista, que é a grande maioria, você pode cancelar a viagem e tem que te devolver o dinheiro, é isso? Exatamente. Outra questão que também é abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é elevar qualquer lojista, qualquer estabelecimento, elevar o valor sem motivo. Ou seja, o lojista, o vendedor, ele viu que está com uma crise do coronavírus e falou, opa, vou levantar o preço, vou aumentar o preço aí, porque a galera... Mas não é oferta e demanda? Porque eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu não sei de forma abusiva, eu não sei porque raios d'água as pessoas estão indo comprar papel higiênico. Então tem muitas fotos na internet das pessoas indo no supermercado e não tem papel higiênico. Eu não sei por que é essa preocupação. Mas
Se alguém falar, eu tenho, mas eu quero cobrar o dobro, é abusivo ou não? Para mim é lei de mercado. O que eles dizem é que assim, é elevar sem motivo justificado. Não, o motivo né? é que tem pouca oferta, isso não, é o motivo? Exato, se tiver pouca oferta, ok. Mas tem empresa que, por exemplo, está elevando o preço de passagem. Não mas pode elevar. Não, mas no momento em que a demanda tá baixa, né? Mas o cara faz o que ele quiser. Mas, eu não assim, sei. Se eu sou dono da empresa, eu não posso aumentar o preço? O que eles dizem é assim, o consumidor foi lá, viu um dia um preço. No dia seguinte, o preço estava valendo o dobro. E daí? Bom, enfim, é o mas se eu não quiser, eu não sei a resposta. O que é a questão é assim, o cara é dono da empresa. Se ele quiser cobrar o dobro, o triplo ele cobra. E eu, como consumidor, posso não. Mas você pode denunciar para os códigos de defesa. Por que eu vou denunciar? Para os órgãos de defesa do consumidor. Mas ele cobra quanto ele quiser. Ué. Mas aí é uma opinião tua, né, Sami? Não, mas eu não sei porque o PROCON... Então, mas o PROCON não pode... Ele tem que estabelecer o preço que eu vou vender o meu serviço. É estranho isso. Enfim, ele tenta muito coibir essas práticas de preços abusivos. Sim, não, eu acho o seguinte... Isso tá no Código de Defesa do Consumidor. Aí, Samidana... Não sou eu que tô falando. É o PROCON. Não, é o Código de Defesa do Consumidor. Aí, sabe aquele livrinho que tem ali, né, quando você vai pagar Nunca aí o cartão? É chato aquele livro. Então, mas tá lá, pra defender o consumidor. É muito chato. O Sami defende as empresas, eu defendo os consumidores. Então, consumidores do nosso Brasil... Porque eu tô preocupado que as empresas gerem emprego e renda. Sami capitalista. Emprego e renda. E que as coisas se paguem, e você está preocupado em gastar o dinheiro. É que eu sou consumidor e o Sami é empresário, então cada um está defendendo aí o seu lado. Não, é que eu não entendo. Eu não... Tá, a gente desvirtuou completamente o assunto, não, mas galera, é porque eu quero saber esse eu quero negócio. só mostrar a última... Depois a gente faz uma pesquisa, depois uma ninguém vai pauta querer só falar sobre mais isso, com tá? Investe Nisso. Preços abusivos. E eu vou ser o culpado. Tá, vamos lá. E tem aqui, ó, o app do Procon. O Procon criou uma aba lá no app, que é @ProconSP, só para as reclamações sobre coronavírus, relacionadas ao coronavírus. Tem mais de 1000, na sexta pelo menos tinha mais de 1000 notificações, reclamações em relação a companhias aéreas, em relação a hotéis. Isso é só para São Paulo. Aí se você for de outro estado, tem Procon em todo estado. O Procon é um órgão... de defesa do consumidor, mas né? É um órgão que é público. O que é público, acho que é uma entidade mantida pelos próprios governos, né? Isso, diferente do IDEC, né? O IDEC é brasileiro, é nacional, né? Mas o IDEC mas não é do governo, é não. Enfim, você reclama lá, mas você saiba que você tem direito. De reembolso eu acho legal, essa daí de prática abusiva eu tenho minhas dúvidas. IDEC é independente, acabei de checar aqui. Então, mas aí estão essas orientações. Nos PROCONs, inclusive, o que eles falam é, não conseguiu uma resolução, não conseguiu receber o reembolso, eles estão falando para você procurar o PROCON, registrar ali a tua reclamação pro PROCON, difícil falar, pro PROCON, tentar fazer uma intermediação aí deste conflito, Samidana. Muito bem, senão você liga para a Pri aqui no Invest News, que ela resolve. Samidana, o defensor dos preços abusivos. Não, eu sou defensor de livre mercado. O cara cobra disso. Se tem concorrência, se não tem concorrência, eu já acho mais complicado. Não, também depois vão falar que eu não sou defensora do livre mercado, também não é por aí, depois tá, você não vai ser mais a fada do mercado, você vai ser a fada do Sarney. Vai ser tipo isso. Da fiscal do Sarney, ela vai se vestir. Tá. Mas tá sem bom. rótulos, gente, por favor. Sem rótulos. Vamos lá. Rótulos, dona Priscila. Muito Encerramos bem. Aí nosso... Você sabe que tá chegando imposto de renda, né? Exato. Você que tem muita renda, você já fez esse imposto de renda? Nossa, você ainda não. Tô trabalhando muito aqui no Eu Invest também News, nem não tá levantei rolando. os papéis, é um negócio chato, imposto de renda. E Ainda eu fico com ódio quando eu faço, porque eu vejo quanto eu já paguei de imposto. Eu cobri muito imposto de renda, já fiz guias na minha vida. Muitos. E tal. Então Você sabe tudo. Eu acho até um pouquinho divertido, porque super, me dá um sentimento uma assim diversão, superior, sabe? Uma loucura. Eu por exemplo, me sentindo assim, eu sei não fazer tô isso. mais indo no cinema nem vendo filme para poder fazer o imposto de renda. Você pode dar spoiler do imposto de renda. Não, meus amigos vêm me perguntar, pedem ajuda e tal. Você cobra ou você faz? Eu faço por amor. Depois amor eu cobro favores. Isso é bom. Não fique devendo favor. Agora a gente vai fazer. Nossos espectadores não precisam disso. Não precisam contar só com favores. Por quê? Porque o Invest News está nessa com você, nessa coisa chata que é o imposto de renda, nessa coisa insuportável que é pagar imposto. Pode mandar sua pergunta aqui nos comentários sobre imposto de renda. Se nós soubermos, eu ou Priscila, nós responderemos. Mas se não soubermos, Priscila
passará o telefone na mão e Vou ligará ligar pros para MIGs. os amigos. Um dos MIGs que já tá aí numa parceria forte com o Já Invest tem parceria? News. Temos. Então a gente vai pôr aqui, você pergunta que é o que o você quiser. Samir Schwaib. Doutor Samir Schwaib. Você já entrevistou o Dr. Já, Samir grande Schwaib. Samir Schwaib. É. Não, ele sabe muito, falando sério. Ele é muito bom. Ele é muito, e assim, ele E ele sempre... fala fácil. Não, é a minha vida inteira, todas as minhas matérias de imposto de renda, ele sempre me ajudou demais. Então, só para acreditar direitinho, rapidamente, ele é sócio fundador do escritório Schwaib, Paiva e Justo. Que é um então, ele belo escritório. Exato, e ele é especialista em planejamento sucessório, questões de herança, por exemplo. Conhece muito. E tem uma mesmo. ênfase forte aí em imposto de renda, então ele tá dando uma força aí pra Sabe gente, vai tudo. responder as dúvidas de vocês. Ele é muito bom. Manda aí. Se eu ou a Priscila souber, aquela diquinha fácil, a gente responde de bate pronto. Mas se for uma dica mais sofisticada, faremos isso. E se tivermos dúvida, nós, como pessoas, também consultamos o Dr. Samir. Já o consultei, sabia? Ah, muito é? bom, Dr. Samir. Samir. Ai, Sami. Samir. Ai, gente, tá. E, ó, Vai ter o Sami e Samir, vai ser a já tem dupla. pergunta respondida no nosso site, que é, não recebeu informe de rendimentos, o que fazer? Thaís Laporta aí também nessa saga aí, nessa O povo luta pelo gosta, imposto de renda. que é chato fazer o imposto, mas é obrigatório. Então, Priscila, você quer deixar mais algum recado, fazer Era algum isso. pedido, contar alguma anedota? Quer dar o seu spoiler? Ai, não, Sami, Não vai gente, não deixa Eu o não Sami vou dar spoiler, que as pessoas estão me xingando. Tem a galera que fica te apoiando nos spoilers, mas tem uma galera que não tá se manifestando, mas que não quer spoiler. Vocês já viram uma série chamada Succession? Corta aí, João, Não, pode não vou cortar. dar spoiler. Corta. Da HBO. É boa a série. É. É boa. O que acontece na série? João, Tem um cara Tchau, lá que é o galera. velho. boa semana pra vocês. Valeu. Empresa bilionária. Aí